Tecnologia de sobra, 2 motores elétricos, um motor a combustão. Realmente, o novo CR-V tem um conjunto dinâmico muito bom. Porém, o preço é um pouco salgado. A gente vai conhecer ele em detalhes a partir de agora. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Honda CR-V, o novo Honda CR-V. Como a gente sabe, o CR-V tem uma história muito bacana. Ele chegou ao mercado há quase 30 anos. É o ano que vem, vai fazer 30 anos que o Honda CR-V chegou ao mercado. Aqui no Brasil ele começou a ser vendido. Foi um carro que fez bastante sucesso em várias gerações. Inclusive o primeiro CR-V que a gente pegou foi lá em 2014, salvo engano, faz um bom tempo já, 10 anos, né, praticamente. Eu lembro que ainda era uma versão que trazia uma certa configuração mecânica que o pessoal reclamava muito, né, que faltava um pouco de força e tal. Porém, uma coisa que ele sempre teve foi a confiabilidade mecânica da Honda, e essa questão, eu acho que a questão da confiabilidade do carro japonês, acima de tudo, eu acho que isso sempre foi o grande norte, né, do comprador de carro japonês, essa confiabilidade mecânica. Passado um tempo a gente falou de CR-V ao longo dos anos aqui no canal, e por fim chegamos a esta nova geração, a 6ª geração, que foi lançada em 2022, chegou aqui no Brasil depois desse período, começou a vender, depois parou, agora voltaram a vender, ou seja, é curioso porque justamente uma das questões justamente desse carro e dos híbridos da Honda, de modo geral, é o valor elevado. A gente pega o novo Civic, pegamos o Accord e agora o novo CR-V, eles têm uma questão de preço que é delicada em relação a concorrentes diretos e outros que são mais caros, até que estão num outro padrão de comprador também. Como característica geral, então, a gente fala assim, mais agressivo, tanto que você anda com ele na rua, o pessoal olha, chama atenção, fala, pô, tu Honda CR-V, outro dia me perguntaram isso, fui no pet shop levar o Porsche para tomar banho, e me perguntaram, pô, é o novo CR-V? Mas sempre o pessoal se assusta com o preço, justamente porque ele é vendido em versão única. Dessa forma, ele é um carro que, se eu acho que se tivesse uma versão a combustão comum desse carro, digamos assim, num valor menor, ele seria sim uma escolha de uma grande parte de compradores SUV médio, por conta de ser um carro muito tradicional no nosso mercado. Quando a gente fala de CR-V, a gente fala de quase 3 décadas, né, de confiabilidade, isso é importante, assim como o RAV4. O RAV4 a gente vai falar em breve, que agora tem na frota da Toyota, mas o RAV4 também não fica muito longe quando o assunto é preço. A questão bem delicada. Começando por aqui, uma coisa que chama atenção, que eu particularmente achei sensacional, sabem que eu gosto de carro azul, esse azul com a combinação interna, que a gente já vai conferir, muito bem acertado. Ele está com os retrovisores fechados, né, porque eu estou com a chave no bolso, tem que mudar a configuração, ele está com aquela configuração de entrada e saída fácil, que é uma configuração prática, né, para você estacionar na garagem ou supermercado, qualquer lugar e sair com o carro. Bom, começando aqui esteticamente falando, a gente tem a dianteira. O detalhe desses faróis, não só a questão da identidade visual da Honda com outros modelos, mas também a grade pintada de preto, né? Eu acho que isso deu uma certa jovialidade para o carro que a gente não via, né? O CR-V era um carro um pouquinho menos jovem, mas eu acho que agora nessa geração ele tem uma jovialidade grande. Então esse é um dos destaques principais, né? A combinação com o azul ficou muito harmônica também. E também a gente tem coluna B, coluna C pintadas de preto, isso também serviu para acentuar esse estilo mais jovem do carro. Seguindo por aqui, temos rodas de 19 polegadas. Essa é uma questão curiosa, porque a gente sabe que a Honda e outras marcas japonesas sempre tem aquela ideia de colocar uma roda menor, enfim, até por conta do perfil do consumidor. Mas aqui a roda 19, não que seja uma roda enorme, mas ela ficou muito bem acertada, visualmente falando. Eu acho que foi uma escolha bem acertada da Honda. E também a roda pintada de preto. Então o conjunto todo dele abusa, no bom sentido da palavra, do preto, justamente na combinação de cores gerais. E por fim, na parte traseira a gente tem aqui esse conjunto óptico, que nos lembram de outros carros também da própria Honda, como o Fit. É engraçado isso, o WR-V, né? O próprio HR-V, né? A gente nota essa similaridade e, claro, né, o desenho sempre tem que casar uma coisa com a outra. Essa linha de cintura alta também ficou perfeita da proposta do carro. A última coisa para falar aqui de trás é do espaço do porta-malas, são bons 581 litros, dá para rebater banco, tem aquele sistema de bancos inteligente, então dá para você mudar isso e fazer de uma forma muito prática e mais eficiente ainda para o aproveitamento de espaço.
muito bem. Agora falando da parte interna, ó, o detalhe interessante aqui é que ele tem coluna B, coluna C pretas, mas olha o detalhe aqui prateado, né, do vidro. Então isso fez meio que uma ligação entre as gerações anteriores do CR-V. Estou com a chave no bolso, então ele vai abrir os retrovisores e falamos do entre-eixos, né, falar do espaço interno. Realmente, é um carro para 5 pessoas, mas ele tem tração integral também, vale ressaltar. É um carro que tem uma tração integral permanente. Mesmo assim, olha que interessante, a gente tem aqui o assoalho quase plano, que é uma boa característica da Honda, saídas de ventilação, entradas USB-C, que é a nova tendência, e o estofamento claro. Lá na frente eu vou comentar sobre isso. Esse detalhe imitando madeira é um detalhe que eu acho bacana, combina com a versão. Temos aqui também luzes de leitura e o detalhe, ó, do teto solar, um teto solar maior, mais panorâmico. Mas o que eu falei justamente do entre-eixos é isso, olha, é um carro que tem um bom espaço interno e quem vai atrás realmente vai de maneira confortável, né? Eu acho que entre os SUVs médios ele tem um dos melhores entre-eixos. Isso é uma grande vantagem, né, para você levar a família, não só criança, logicamente, mas adultos, né? Enfim, acaba sendo um diferencial. Detalhe bacana, o que eu falei, é a combinação, né? O azul com esse interior claro. Isso é um problema para manter, lógico, mas falando em termos gerais de configuração, né? Em termos de configuração geral, é bem legal. Tem a saudação do carro aqui. Vamos fechar, vamos até abrir essa... Peraí, precisa ligar o carro, né? Peraí. Dei partida no carro. Eu vou explicar dirigindo a grande questão dos motores elétricos e da combustão, a função de cada um dentro desse conjunto. Aqui nós temos o volante de 3 raios, tem Honda Sense, então em questão de segurança, realmente ele é bem acertado também. Tanto para a distância do carro que vai na frente. Aqui nós temos o volume, ó, tá vendo? Ele já desligou o motor a combustão. O motor a combustão basicamente serve para alimentar o elétrico. Então aqui, ó, basicamente, já está ligado o modo EV, né? O modo elétrico. Então já estamos no modo elétrico ligados aqui. Esse detalhe do acabamento, ó, também aqui na dianteira, essa saída de ventilação, como a gente vê em outros modelos da marca, bem otimizadas. Antes de falar do câmbio, vamos falar daqui. Uma crítica que eles fazem, realmente eu acho que faz sentido. Nós temos uma multimídia relativamente pequena para um carro dessa categoria, desse valor também. Ele traz todas as informações, mas em termos de tamanho, e poderia ser colocado no painel, né? Isso faz muita diferença. Ó, o Apple CarPlay Android Auto sem fio já entrou. Aqui o Power Flow, ele vai te mostrando, ó, o alcance e o conjunto das baterias, né? Como o motor elétrico, o motor a combustão alimenta a bateria, motor a combustão, eu vou falar daqui a pouquinho de como é o funcionamento de cada um deles, né? Mas nós temos aqui, ó, tá vendo essa opção? Tem o aplicativo da Honda, então configurações de veículo, você faz tudo aqui. Mas realmente a multimídia, em termos de tamanho, ela é meio pequena. Uma outra questão comentada também é sobre a câmera de ré. Isso é uma coisa que é engraçado, você pode observar, a qualidade da imagem da câmera de ré não é sensacional, você entende? Tem carros com câmeras de ré que tem uma imagem em alta definição que é bem ajustada também. Um detalhe interessante de segurança que tem em outros modelos da Honda é esse aqui, ó. Quando você dá seta, ele tem a câmera ali no retrovisor, né? Eu estou usando, vocês vão ver na prática eu usando o aplicativo com isso, você pode simplesmente apertar aqui e desligar, mas se não é o padrão, ele fica aceso ali. Aqui no painel nós temos essas opções de mudar a faixa aqui e avançar também aqui. Nós temos, ó, fluxo, configurações do display, HUD display, porque tem aqui uma coisa que eu gosto muito, acho bem prático isso aqui. Você está guiando o head-up display e ele te mostra, né, aqui na frente a velocidade. É muito bom, muito bom. E aqui, ó, olha só que interessante, esse centro de segurança, enfim, ele é bem completo nesse sentido de segurança e de ajustes, né? Agora a gente vai falar da mecânica e vamos para a estrada para falar dinamicamente. Aqui, algo positivo,
amortecedor de capô, sempre falo nos carros que a gente testa aqui. E aqui a gente tem um conjunto, o conjunto híbrido da Honda é bem curioso, né? A gente tem um motor aspirado, 2 litros, 16 válvulas, mais um motor elétrico de 184 cavalos, um outro motor elétrico, isso tudo funcionando em conjunto em alguns momentos. Isso tudo tem uma potência combinada de 207 cavalos. O torque, apesar de ter torque individual de cada um, que está aparecendo aí, mas a Honda não divulga o torque combinado. De qualquer forma, a gente vai para a estrada para explicar isso tudo em funcionamento e também falar sobre consumo. Muito bem, Honda CR-V, o novo CR-V, eu falei, ele foi lançado em 2022, chegou aqui depois. Ó, esse é o modo, a gente vai pegar a Anhanguera agora, esse é o modo cidade do carro, onde ele se comporta em trajetos urbanos a maior parte das vezes. Então a gente está no modo elétrico, tem o EV ali no painel e daí quando você sai, né, desse modo, você acaba ou acelerando, o que dá alguma coisa, ele coloca aqui o motor a combustão, né, o motor a combustão funciona, mas aí que tá a grande sacada. Isso que é engraçado, né? Eu vim gravar aqui em Jundiaí, daí eu tava com o proprietário, falando com ele e tal, e ele comentou, pô, mas que engraçado, né? Eu falei, parece um motor estacionário. De fato, o funcionamento do motor a combustão lembra muito um motor estacionário, por conta do funcionamento dele. Ele fica funcionando na mesma rotação. Isso por quê? Porque é uma questão curiosa. Os híbridos convencionais, e aqui no caso esse é um híbrido convencional, mas o híbrido convencional mais comum, né, é uma boa definição essa, ele tem aquela ideia que você tem um motor a combustão, um motor elétrico, e um funciona, né, um funciona uma hora, outro, eles vão alternando de acordo com a rotação do motor, de acordo com aceleração e tudo mais. No caso da Honda, o funcionamento dos motores, os híbridos da Honda de modo geral, porque tanto o CR-V quanto o Civic e o Accord funcionam da mesma forma, ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho próprio, um pouquinho singular o funcionamento dos híbridos da Honda. Isso é uma coisa interessante, porque quando você fala de híbrido convencional ou plug-in, você lembra das mesmas coisas, né? Aqui no caso, com esse funcionamento diferente, o funcionamento é diferente, e você acaba falando, cara, então é assim o negócio, olha que interessante. Aqui a gente tá vendo um caminhão cegonha da Honda, vamos ver se tem algum. Não tem nenhum, só HR-V e City. Nem no caminhão tô vendo CR-V. Bom, então o funcionamento é o seguinte: nós temos um motor a combustão, eu falei há pouco, né, um motor a combustão, e 2 motores elétricos. Os 2 motores elétricos, um motor elétrico é para movimentar o carro e o outro motor elétrico serve justamente para alimentação, para gerar energia. E o motor a combustão, esse 2.0 16 válvulas, ele trabalha gerando energia para o motor elétrico. Esse motor elétrico movimenta o carro. Então os 2 motores na prática geram energia para esse motor, que o que movimenta o carro mesmo é o motor elétrico. Bem interessante. Tanto que aqui, ó, eu vou colocar essa mudança. Acredito que não dê para ver nesse ângulo, até pela iluminação, luminosidade do dia, ele mostra o fluxo disso tudo que eu comentei aqui funcionando. Então você consegue ver bem o que está movimentando as rodas, em qual momento, né? Aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, no home, por exemplo, Power Flow. Aí, ó, tá vendo? É que aqui é meio que o geral. Ele mostra a bateria, a carga da bateria, mas ele mostra também essa movimentação e o fluxo de energia movimentando as rodas do carro. É que esse outro aqui, ele funciona melhor, né? Esse aqui do painel, ele parece que mostra uma clareza diferente. É a mesma coisa, mas você consegue até entender mais. Mas isso é uma coisa curiosa, então, porque o que acontece, basicamente, a gente tem aí, mudar aqui a temperatura, que tá, por exemplo, você tá fazendo um kickdown, você vai sair de um semáforo, pisa mais fundo e
faz o kickdown. Isso aí, ele começa daí, daí sim, efetivamente, ele usa um motor a combustão para tracionar o carro. Fora isso, o uso do motor a combustão é somente para carregar ou gerar energia para o motor elétrico. É engraçado, mas é muito curioso, né, essa questão e o funcionamento desse sistema todo do híbrido da Honda. À primeira vista parece algo meio confuso, mas quando você desmonta tudo isso que eu falei, você entende exatamente o que cada um dos motores faz nessa relação e nesse conjunto. É bem interessante, né, o desenvolvimento dessa ideia e dessa tecnologia. Consumo de maneira geral, a gente está aqui a média de 15,1. Basicamente o consumo urbano desse carro ficou melhor, foi 17, 16,5, 17. E o consumo rodoviário 15, 15,2, 15, 15,3. Então basicamente dá para falar que é 15, arredondando, foi o que eu consegui vindo para cá. Basicamente é aquela história que eu falei. As pessoas perguntam: pô, Belotti, é melhor um híbrido convencional ou um híbrido plug-in? Aqui vai dar para ver melhor essa questão, o fluxo que está bem aqui. Essa questão é uma coisa curiosa, porque cada um deles tem vantagens e desvantagens, né? Você pega, por exemplo, o híbrido convencional, que é esse aqui, Toyota Corolla Cross, tal. Você simplesmente abastece, bota gasolina no Corolla Cross, também é flex, o que é uma vantagem, e vai embora. No caso, mas ele acaba tendo médias de consumo não tão excelentes quanto o híbrido plug-in. Então a gente consegue 15, 17, dá uma piscadinha num 17,5, basicamente é isso. Agora, por sua vez, o híbrido plug-in, qual que é a vantagem dele? Você consegue ter números médios de 22, 25, até mais, e eventualmente até números, aqueles números que aparecem meio doidos, 80, 75, porque ele não ligou o motor a combustão. Por outro lado, em contrapartida, qual que é o problema? Você tem que carregar, porque se você não carregar a bateria, você vai ter um carro pesado, não tão pesado quanto o elétrico, porque a bateria é menor, mas tem baterias aí dos híbridos plug-in de 8, de 10, de 5, de 18 kWh, então o peso varia. E você vai ter um carro mais pesado com um motor relativamente pequeno, né, 2.0, tal como no caso dos Volvo. Então, cada um tem pontos a serem vistos ou revistos. Mas, de modo geral, claro, quando você comenta sobre vantagens e desvantagens, cada um tem as suas características. E, mais importante do que isso, é que o híbrido plug-in, logicamente, você precisa ter um carregador. Tendo o carregador do híbrido plug-in, você consegue ficar tranquilo. Vou passar aqui, aproveitar. Tendo o carregador do híbrido plug-in, você consegue ficar tranquilo, porque ele vai te dar exatamente a possibilidade de carregar. Se você não tiver, você vai ter um carro pesado e que não vai funcionar. Por outro lado, quando você carrega, você tem números melhores. Basicamente essa é a explicação. Mas voltando aqui, que é um híbrido convencional, falei do consumo, é um bom ponto, sem dúvida. Uma qualidade grande do CR-V que eu gostei muito é a questão da comodidade e do roda muito grande. Em estrada, como aqui, Rodovia dos Bandeirantes, você não sente muito. Porém, numa grande parte das ruas e tal, você vai realmente sentir um incômodo, porque vai atrapalhar. Tá vendo? Esse barulho de diferença de rotação é produzido por um software, porque o motor, ele sempre tem aquele barulho de motor estacionário. Esse barulho que a gente está ouvindo de aumento de rotação é justamente um software que produz. Então ele é um som criado para parecer que está subindo de rotação. É muito engraçado. Outro detalhe técnico desse carro é que ele tem duas marchas. Ele basicamente tem um câmbio de carro elétrico, né? O elétrico, uma marcha, né? Tirando o Porsche Taycan, né? Que tem duas, mas basicamente esse câmbio tem duas velocidades. Então, com esse software, dá essa impressão que você está mudando a marcha, ou parece um CVT com duas marchas o câmbio, né? Para resumir, para uma coisa que a maior parte das pessoas já teve alguma experiência ou conhece. Enfim, anda bem,
207 cavalos combinados, não é nada de outro mundo, porque esse carro pesa aí pouco mais de 1.800 quilos, né? Então é uma coisa que eventualmente pode, se você sente numa retomada, numa ultrapassagem, algo desse tipo, nada que incomode, mas logicamente é um carro pesado, né? Olha a câmera aqui no retrovisor, também ela tem uma qualidade não muito alta, né? Curioso isso. Você pode ativar ela aqui, ó, também, ó, tá vendo? Olha lá o Kwid aí. Kwid não, né? Esse aí é o da Fiat, é o Mobi. Mas é interessante essa questão, né? Então, pontos positivos: conforto, macieza ao rodar, é um carro bem macio. Esses bancos têm aquela inteligência, né, que a Honda usa, quase um banco da NASA, muito bom também. O corpo fica bem macio. Eu sei que eu já viajei longa distância com o HR-V, e o HR-V tem essa tecnologia também. Então o carro tem boas qualidades. O que é complicado no CR-V? Que é o mesmo problema, é a mesma questão que a gente vê tanto no novo Civic quanto no novo Accord. É a questão dos valores, né? O valor, na verdade, ele é vendido como versão única. Essa faixa de preço é bem elevada, e na verdade as pessoas gostam do carro quando você fala o preço. Cara, tudo isso, de fato, ele custa muito mais que seus concorrentes. Se a gente analisar até, por exemplo, concorrentes chineses que estão aí, a BYD apresentou o Song Pro agora custando 189 mil. Enfim, eu acho que o preço é o calcanhar de Aquiles desse carro. É um carro que tem muitas qualidades. Se ele custasse uns 100 mil a menos, ficaria muito acirrada a disputa. E ele é uma opção boa, sim, mas muitas vezes, ou geralmente, quem vai comprar um carro nessa faixa de preço vai pensar em outras opções, né? 352 mil é salgado. Mas fora isso, o carro realmente é excepcional. Gostei muito. Eu não tinha guiado ele ainda, gostei bastante. Carro bem acertado, muito bom para viajar, muito bom em termos de conforto. Head-up display aqui, sensacional. O único senão é o preço, é o que eu achei de defeito. Comentei da tela tal aqui também, mas isso não me deixaria, não faria com que eu não comprasse o carro por ser um Honda. Mas a questão do preço pega realmente. Muito bem, obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Ó, tá vendo? Nos falamos. Ele deslancha bem, o carro bem acertado nesse ponto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.